Mudando de assunto agora aqui no Balanço Geral, semana que vem termina o prazo para regularização do título de eleitor, dia 4 de maio, quarta-feira que vem. E hoje o seu direito é sobre esse assunto, título eleitoral, questões envolvendo as eleições desse ano. O Ricardo de Souza, que é chefe de cartório eleitoral aqui em Blumenau, está com a gente ao vivo. Tudo bem, Ricardo? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Obrigado pela presença, Por que é só até o dia 4 de maio, Fica tão longe da eleição? Por que dá esse prazo tão distante de outubro, Ricardo? Então, Rodrigo, a legislação eleitoral estabelece que o eleitor tem até 150 dias antes da eleição para fazer o seu primeiro título, para fazer qualquer alteração. Após esse prazo, a Justiça Eleitoral internamente começa os preparativos exatamente da eleição. Então, é necessário que o nosso sistema de eleitor, ele meio que se congelam, O eleitor não se movimenta para que a Justiça Eleitoral comece a viabilizar a logística da eleição. Então, por isso que o prazo é sempre no início de maio, ali na primeira semana. Show de bola. Então, o eleitor tem direito ao voto e tem direito também na transferência, Quem muda de cidade, veio para Blumenau, por exemplo, faz pouco tempo, tem o direito de fazer, só que é só até quarta-feira que vem. Exatamente, até o dia 4 de maio é o último dia, é um prazo fatal que o eleitor tem que se habilitar. Seja para fazer o primeiro título, Rodrigo, o jovem, aquele que tem 16, 17, 18 anos, seja aquela pessoa que tem que fazer alguma revisão de dado, alterou o nome, colocou o nome social, ou aquela pessoa que mudou de município, quer fazer a sua transferência do título eleitoral. Ou também para resolver qualquer pendência, ele está devendo uma multa, está com o título cancelado. Então, para todos esses serviços, o prazo é dia 4 de maio agora, na próxima quarta-feira. Jovem que tem 15, mas vai fazer 16 ali ainda em setembro ou outubro, tem direito já a fazer o título ou ainda não? Tem direito desde que faça 16 anos até o dia do primeiro turno, que nesse ano é o dia 2 de outubro. Então, quem tem 15 e vai fazer 16 até o dia 2 de outubro, ele consegue fazer o título e se habilitar para votar nessas eleições. 16, 17 já... 17 ele já está, já cumpriu com o requisito, que é de 16 a 18. A Justiça Eleitoral viabiliza para quem tem 15, mas que faça 16 para exercer o voto. Pergunta chegando aqui no WhatsApp para o Ricardo da Justiça Eleitoral. Vamos ver aqui, Marlise, a partir do momento que adolescente fizer o título, ele fica obrigado a votar? Fez o título, mesmo sendo facultativo o voto, é obrigado a votar? Não exatamente. Se ele está naquela faixa de 16 a 18, que a nossa legislação estabelece que é facultativo, o fato dele se habilitar a fazer o seu título eleitoral não o obriga a exercer o voto. Fica a critério do eleitor. Assim como aquele eleitor que tem mais de 70 anos. Ele já é inscrito, mas passou dessa faixa etária dos 70, o voto para ele fica facultativo. Aproveitando esse gancho dos 70 anos, Depois dos 80, 90, o título eleitor, ele nunca é descartado, ele é eterno, até a pessoa morrer, Ricardo. Isso não existe. Até surgiu aí na internet algumas fakes aí dizendo que depois de 70, 80 não podia mais votar. Isso não existe. Não existe. Fake news, Uma maneira diferente de falar que é mentira, Rodrigo? Então, assim, o eleitor que tem mais de 70 anos, ele pode ficar tranquilo que ele não vai ter o título cancelado por esse motivo. Tem outros motivos que levam ao cancelamento. Seja, por exemplo, em 2015, nós tivemos a revisão do eleitorado, aquele eleitor que não compareceu na revisão, sim, teve o título cancelado. Mas pela mudança de faixa etária, não cancela o título. Perguntas aqui no WhatsApp do Balanço Geral. Alexandra Garcia, gostaria de saber se é possível cancelar o título de eleitor para não ter que mais votar. Ela quer cancelar o título dela. Tem como fazer isso? Não, infelizmente a nossa legislação diz que o voto é obrigatório. A gente não avançou ainda na legislação para se tornar o voto facultativo. Então o eleitor não tem como fazer por livre e espontânea vontade cancelar o título do eleitor. Mais uma pergunta chegando aqui no WhatsApp do Alexandre. O título é de São Paulo, queria transferir. Tem que ser presencial, dá para transferir de forma online, Ricardo? Muito importante essa pergunta, Rodrigo. Desde a pandemia, a Justiça Eleitoral evoluiu no seu atendimento. Anteriormente, nós prestávamos serviço somente presencial. Hoje, todos os serviços da Justiça Eleitoral ela é feita tanto presencial, no modo tradicional, mas agora também no modo online. Então, o eleitor, na comodidade da sua casa, pode requerer qualquer serviço da Justiça Eleitoral, inclusive a transferência do domicílio. Mas dá para fazer presencial também, se quiser agora. Dá para fazer presencial. Tem que agendar antes? Somente agendado. O agendamento é pelo 0800 do TRE ou no site do TRE. E o prazo é só até quarta-feira, dia 4 de maio. E presencial somente agendado. Lembrando que sábado vai ter mais um plantão ali no cartório, Ricardo? É isso, Sábado agora. Vai ter o último plantão para aquele eleitor que não consegue lidar com a tecnologia, tem a dificuldade, ou quer ser atendido presencialmente e não pode durante a semana.
Esse sábado é o último plantão. Vai estar funcionando das 9 da manhã até as 15 horas, até as 3 horas da tarde, Rodrigo. Só queria encerrar te perguntando se a pessoa que está fazendo o título, vai transferir, pode escolher o colégio que ela quer votar, o local que ela quer votar. Pode ter essa escolha ou não existe isso? A justiça que define o local que a pessoa vai votar? Não, ela pode sim escolher, somente lembrando que Blumenau existe 2 zonas eleitorais, que a divisão geográfica é o Rio Itajaí. Então o eleitor só tem que permanecer na sua zona eleitoral, né? Quem está na margem esquerda do rio não consegue votar na margem direita do rio e vice-versa, né? Aí o local o eleitor escolhe e a sessão, a sala onde que ele vai votar, daí é o sistema que distribui. Somente tem alguns colégios, Rodrigo, que pela alta demanda, alguns colégios já estão lotados. Então, algum eleitor pode ter dificuldade naquele colégio que ele tem muita preferência. Mas nós sempre tentamos alocar o eleitor no mais próximo possível da sua residência. Ou, se tiver vaga, aonde ele desejar, dentro da sua zona eleitoral. Muito bem explicado aqui pelo Ricardo de Souza, chefe de cartório eleitoral de Blumenau. Obrigado, Ricardo, pela presença aqui no Balanço Geral. Sei que também é nosso telespectador. Obrigado pela audiência, né?